Com muita alegria, estou saudando você de Manaus, você de qualquer parte, né, de qualquer um dos 22 municípios que nos dão o prazer da audiência em todo o Amazonas. Eu espero que você tenha, na verdade, passado um final de semana feliz, de lazer, entretenimento, repouso físico e elevação espiritual, tá bem? E que você possa estar prontinho, prontinha para mais uma semana de luta, porque sem luta as vitórias não têm nem sabor, mas que você seja, evidentemente, privilegiado por Deus, abençoado por Deus, e possa, nesta semana, conquistar as vitórias que você precisa e busca. Muito bem? Grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, nesta primeira edição do programa Ação na TV, desta semana. Bom, minha gente, nós hoje, eu vou atender aqui mudamos de horário, né? Hoje é aquele dia que a gente fala assim, olha, ei, tô aqui, né? Tô aqui, horário de verão, e a diferença de Manaus para Brasília, né? Normalmente, pelo fuso horário normal é de 1 hora, com mais 1 hora de horário de verão, ficam 2 horas, né? Mas aqui para nós, a diferença de horário caiu em apenas 1 hora. Nosso programa começava às 2h20, passa a começar 1 hora antes, 1h20, tá bem? Então, a partir de hoje, e por todo esse período que durar o horário de verão brasileiro, o Ação na TV estará no ar neste novo horário, a 1h20 da tarde, aqui na nossa Band Amazonas. Muito bem? Então, grave esse horário, porque é o nosso horário de ponto de encontro daqui até o final do horário de verão. Muito bem? Então, hoje, eu comecei a passar as vinhetas novas, né, dos quadros, né, novos que vão entrar no ar a partir de novembro do nosso programa, mas eu fui passando assim, cada dia eu passava 3, né? E muita gente usando meu WhatsApp, o meu telefone e tudo. Nonato, eu não captei, eu só vi 3 quadros, não vi os outros, né? Então eu vou aproveitar essa segunda-feira para, com muita calminha, na segunda metade do programa, tá bem? Para as pessoas que estão acompanhando. Como é bom a gente ver que as pessoas torcem pela gente, acompanham o programa e querem saber quais serão essas novidades, não é? Então eu vou reprisar as 9 vinhetas dos 9 quadros, são 9, né, senhora? 9, né? Que vão se alternar a partir de novembro, dando um novo formato ao programa Ação na TV. Mas na segunda etapa só, tá bem? Eu tenho 2 matérias muito interessantes. Uma que dá conta de bicicletas elétricas, né? Que estão sendo lançadas aí no mercado de Manaus. Bicicleta que, para um trânsito caótico como esse, um trânsito difícil, né, engarrafado, torna-se, na verdade, uma alternativa, né? Desde que Manaus também venha a ter as suas vias para bicicletas, né? Porque é um transporte perigoso no meio de um trânsito tão conturbado como o nosso. Mas também bicicletas elétricas permitem, né, que o sujeito ande na sua bicicletinha sem precisar, né, usar daquele esforço da pedalada, né? Nas ladeiras, então, é um negócio muito sério. É uma matéria muito interessante que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E temos também matéria do nosso Band Cidade sobre a Operação Amazônia, né? As Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, fizeram uma simulação neste fim de semana, na sexta-feira precisamente, tendo como base, né, de defesa ali a usina termoelétrica do Mauazinho, né, que fica ali às margens do Rio Negro. Foi uma simulação realmente de guerra, né, como se o fato fosse real. Assustou muitos lá, mas também representou atração para muita gente que gostou demais de ver, né, os aviões, os navios, as lanchas, o exército por terra. Enfim, foi uma operação realmente simulada de uma situação de defesa de qualquer ponto, né, da nossa Amazônia, que para as Forças Armadas continua sendo vista como uma área de segurança nacional, onde a vigilância tem que ser constante, tem que ser permanente. Está muito bem? E eu vou daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, bater um papinho com você, meu caríssimo telespectador, minha caríssima telespectadora, sobre duas situações, né, que entristecem muito e merecem um comentário, uma opinião, né, uma conversa, né, mais assim, olhos nos olhos, tá certo? Nós tivemos aí a ação da Polícia Civil,
que prendeu, né, seis, né? Aliás, dos 6, 2 morreram em confronto direto com a polícia, tá certo, na madrugada de ontem, né? Mas dos 6, esses 6 bandidos, eles formavam uma quadrilha que vinham assaltando aí, direto, né? Segundo a polícia, esses 6 assaltantes, os 2 que morreram e os 4 que estão vivos, né? Eles foram os responsáveis, né, pelo assalto do empresário dono da casa do eletricista, mês passado. Foram responsáveis pelo assalto da casa do empresário Djalma Castelo Branco, aqui no V8, na Efigênio Salles, e foram responsáveis ultimamente pelo assalto, né, da casa do vereador Alberto Carijó, nosso querido amigo vereador Alberto Carijó, né, que passou momentos difíceis, né, com a sua família, tá bem? E nesta noite, nesta madrugada de sábado, né, para domingo, eles simplesmente resolveram, né, entrar usando pé de cabra, machado, teçado, armas, né, enfim, faca, revólver. Eles resolveram invadir o convento das freiras do Preciosíssimo Sangue, aqui no São Geraldo, né? E causaram um transtorno terrível. Agora, pasmem, esse é o motivo do nosso comentário, pasmem, né? Desses 6, 5 eram presidiários beneficiados com o regime semiaberto, ou seja, né, que se presume, né, que está na lei, né? Quem ganha esse tipo de liberdade, né, de regime semiaberto, é para trabalhar durante o dia e voltar à noite para dormir na cadeia. E esse crime aconteceu, esses assaltos aconteciam à noite, e este do convento das freiras, inclusive, aconteceu às 2h30 da madrugada. É de se perguntar, não é? Como é que pode? Não era uma hora em que eles deveriam estar na cadeia, de volta, né, como presidiários, trabalhar de dia, né? Ou assaltar de dia, mas que de noite estivessem lá. Mas não, eles assaltavam exatamente no horário em que eles deveriam estar na cadeia, né? Cumprindo a determinação do regime. Então daqui a pouco eu comento sobre isso. E um outro crime hediondo, terrível, que mexe muito com a gente, né? A gente precisa falar aí com a juventude, com os pais, né? Aconteceu lá em Itacoatiara. Um jovem, né, de 18 anos, drogado, né, viciado, matou, tirou a vida do seu avô, um ancião de 91 anos, tá certo? A matéria no Jornal Crítica de hoje me revoltou. Isso é um negócio que toca muito a gente, e são coisas que a gente não pode deixar passar, para se chamar a atenção das autoridades constituídas, né? Para chamar a atenção dos pais, das famílias, né? Enfim, da sociedade como um todo, né? Porque a segurança, bem-estar de vida, comportamento, tem a ver com todos, né? Com a sociedade como um todo, né? Então a gente vai comentar um pouco disso daqui a pouquinho. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta já. Quero mandar aqui um grande abraço para o meu querido amigo Negão e para o Nenê, né? Figuras que eu gosto muito, né? Eles são proprietários ali do restaurante popular do Negão, comida caseira, churrasco, misto na chapa, carne, frango, peixes, variados, né? Sopa, salada, refrigerantes, sucos, né? É esse restaurante popular que fica aí na Epaminondas, bem, praticamente em frente o campo do Colégio Militar, de frente ali ao Colégio Militar. Realmente um lugar super aprazível. E eu sei que nesse momento o Negão e o Nenê, eles colocam lá um telão, né? Nonato, manda um alô pra gente, que a gente tá lá, né, assistindo o restaurante lotado, é uma área grande lá, né? E o pessoal todo não tira os olhos do programa Ação na TV. O pessoal está com a Band Amazonas e com Ação na TV e no ar. Então, um grande abraço, não só ao Negão, ao Neném, que são figuras muito queridas, né? Mas a todos os clientes do restaurante popular do Negão, que estão nesse momento aí fazendo a sua refeição. Tá legal para daqui a pouquinho encarar o resto da tarde aí trabalhando. Muito obrigado, um grande abraço, obrigado pela audiência de vocês, tá bem? Eu hoje recortei do jornal aqui uma matériazinha interessante, né? Olha só, o Bill Gates, né, o dono da Microsoft,
bilionário, né? Só que esse cara é um cara bilionário, mas ele tem um coração solidário, magnânimo, né? Ele colabora assim com milhões e milhões de dólares, né? Para uma série de instituições filantrópicas, né? Ele na verdade divide, né? Divide boa parte do que ganha com programas sociais. É um ser humano assim de boa qualidade, né? O Bill Gates, eu particularmente gosto dele. Mas ele hoje falou a seguinte frase, né? Sobre como recrutar profissionais para a sua empresa, né? Ele diz o seguinte: sempre vou preferir uma pessoa preguiçosa para fazer uma tarefa difícil. Aí você pergunta, por quê, né? Para ele, é porque essa pessoa preguiçosa vai achar sempre o jeito mais fácil de dar conta dessa tarefa, né? Que coisa, né? Agora tem um detalhe, né? Precisa que essa pessoa preguiçosa, que gosta de buscar o lado mais fácil, né? Seja preguiçosa, mas também seja inteligente. Porque uma pessoa só preguiçosa, né? Mas burra, claro que não vai buscar o melhor atalho, o melhor caminho, o caminho mais curto, né? O caminho mais inteligente, né? Então a gente tem que completar essa frase aqui, né? Senão ele estará estimulando os preguiçosos de qualquer jeito, né? Existem aquelas pessoas que não são preguiçosas, são pessoas calmas, tranquilas, lentas, que trabalham mais com a mente do que com os braços, com as pernas, com o físico, né? Mas são pessoas inteligentíssimas. Ele deve estar se referindo a esse tipo de pessoa, né? Não a qualquer tipo de preguiçoso. É bom que se entenda, né, seu Bill Gates? Senão o senhor vai estar querendo estimular aí e levantar a bola dos preguiçosos de um modo geral. Tá certo? Bom, minha gente, eu vou pedir aqui, antes de comentar essa situação dos bandidos presos e desse crime de Itacoatiara, que chocou Itacoatiara, né? Eu quero pedir a primeira matéria, meu querido Júlio. Quero mandar um grande abraço para o Júlio César Gonzaga, que está hoje na operação de TV. Nosso Monteiro está de férias, ao lado do nosso PC. Meu querido editor Rocha, aqui nas nossas câmeras de estúdio, né? O Tiago e o Ramon. Grande abraço a essa equipe maravilhosa, uma retaguarda não só amiga, mas principalmente profissional. O nosso WhatsApp está aparecendo aí de vez em quando. Você pode passar mensagem que a gente daqui a pouquinho vai tentar ler algumas delas para você, tá bom? Mas olha só, primeira matéria, meu querido Júlio, é essa da Tamires, do nosso Band Cidade, que fala das bicicletas elétricas que já estão disponibilizadas no mercado amazonense e brasileiro, produzidas na Zona Franca de Manaus. Por favor, Júlio, bota na tela aí pra gente. O que antes era apenas usado para a prática esportiva, agora passou a ser também artigo indispensável para muitos enfrentarem o trânsito caótico das grandes cidades. Mas o clima quente de Manaus desanima quem pensa em trocar o carro pela magrela. Por isso, um novo mercado anima os empresários do ramo. É a bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica você consegue pedalar sem muito esforço, ou seja, o esforço que você faz na pedalada é muito pouco, você consegue subir ladeiras sem cansar, você consegue ir em distâncias muito mais longas sem se cansar e você chega nos lugares sem transpirar. No Polo Industrial de Manaus, a produção de bicicletas elétricas começou em 2010 e de lá para cá, o aumento das vendas também vem atraindo novas empresas. Só essa fábrica no Polo Industrial de Manaus monta 600 bicicletas elétricas por mês. É um aumento de 40% em relação à produção do ano passado. Segundo este empresário, hoje a maior demanda está no interior do estado e o mercado, ainda em expansão, foi o que motivou maiores investimentos no setor. A produção no fim do ano, nós acreditamos que esses 3 meses que nós estamos finalizando o ano será de crescimento para atender as lojas que são nossos parceiros, lojistas. Nas lojas, os modelos já são bem variados, tem para todos os gostos, o que também ajuda a atrair cada vez mais clientes. A princípio, os primeiros clientes foram os condomínios, pessoas de melhores condições financeiras e mais jovens. Hoje ela atende todas as classes e todas as faixas etárias, indistintamente.
O mercado ainda tem a crescer ainda muito, ainda a bicicleta já existe, com certeza várias bicicletas elétricas rodando. E mesmo quem não conhecia as facilidades da bicicleta elétrica já começa a pensar no assunto. Uma boa opção, né, para esse ir e vir nesse trânsito tumultuado, né? Muito bem, está aí a novidade, né? E o mercado, na verdade, alvo, né? É exatamente o interior, o pessoal dos municípios, né? Onde a bicicleta e a moto, em segundo plano, né? Na verdade, são os principais meios de transporte, né? Municípios, cidades pequenas, né? Não compensa ter frota de táxi, né? Quem montar táxi vai ter prejuízo, tá certo? E as bicicletas e as motos, na verdade, conquistam a população e evidentemente que é uma boa novidade, porque você descansa as pernas, né? Não tem que estar pedalando, a bichinha é elétrica, né? Ai, que é uma beleza. Tá? Não sei também a questão do custo de energia elétrica para carregar as baterias também, né? Mas nada é de graça, tudo tem o seu custo, tá certo? Está aí uma boa novidade, é o avanço da tecnologia, a indústria de duas rodas aí caminhando e oferecendo alternativas novas para o mercado brasileiro. Muito bem? Agora eu vou pedir a segunda matéria, Júlio, sobre essa operação simulada, né? Que as Forças Armadas fizeram exatamente ali no Mauazinho, como se estivessem simuladamente defendendo, né, aquela usina termoelétrica lá do Mauazinho de uma defesa, né, numa situação de tentativa de invasão. Tá legal? A matéria é do nosso querido Tiago Gonçalves. Meu querido Júlio, bota na tela aí pra gente. No ar, as aeronaves das Forças Armadas davam o primeiro suporte. Aqui, militares empenhados no ataque ao inimigo, também dispostos de embarcações de alta performance. Em terra, há mais ações de combate à força oponente. A demonstração de defesa foi na usina termoelétrica Mauá 3, às margens do Rio Negro, responsável pelo fornecimento de cerca de 50% da energia de Manaus. Cabe aos militares a responsabilidade de estar prontos para, em caso de ameaça, dar uma resposta à nação. A Amazônia é muito importante para nós, todos nós sabemos. E os militares, nessa demonstração que fizeram, deram uma pequena amostra daquilo que podem fazer para o público em geral, ou seja, um ataque a uma estrutura estratégica como é a termoelétrica de Mauá, para Manaus, muito importante. A simulação realizada esta manhã faz parte da Operação Amazônia. Além de aprimorar a atuação integrada das 3 Forças Armadas, o treinamento também serviu para promover o adestramento da tropa em planejamento e operação. Não deixa de ser um adestramento para as 3 forças, inclusive para as tropas do sul do país, que vieram com seus estados-maiores para trabalhar em conjunto, e estamos também adestrando todo o material novo que vai ser empregado para ter uma série de lições aprendidas, e cada vez estamos aperfeiçoando a defesa e a garantia da soberania nacional. O exercício militar reúne até o dia 21 de outubro cerca de 4.000 homens da Marinha, Exército e Aeronáutica em cidades da região amazônica. Legal, né? Olha, os moradores lá, alguns desavisados, pensavam que era uma situação de guerra mesmo. Epa, tá havendo invasão aqui, exército, aviões por cima, exército por baixo, né? A Marinha, né? No Rio, com as suas lanchas e tal. Realmente um exercício muito interessante, né? A gente quer parabenizar as Forças Armadas, né? Porque esses exercícios, eles são parte de toda uma metodologia constante, né? De exercício de defesa, porque a Amazônia, por todo o seu gigantismo territorial, né, e por fazer fronteira com vários países, né, é claro que esses exercícios eles têm o seu significado, porque a Amazônia é uma área, evidentemente, de segurança nacional, que exige vigilância constante, cuidado constante. A gente não está numa situação de guerra, de expectativa de guerra,
mas não podemos nos deixar pegar desprevenidos, tá certo? Então, parabéns aí. Além do que, é um espetáculo para os olhos de quem vê, né, o movimento ali. Ninguém gosta de guerra, não, né? Mas é bom ver aquela ação, né, dos aviões, dos barcos da Marinha, do Exército por terra e tal. Muito legal, tá certo? Eu quero comentar agora um pouquinho, inclusive o Júlio tem algumas imagens, né, dos presos, né, tá certo? Daqui a pouquinho ele pode ir colocando aí, mas na verdade um grupo de seis bandidos, né, vinham promovendo uma bateria de assaltos, né, em Manaus. Aí estão eles. Esses aí são os 4 sobreviventes, tá? Os 4 sobreviventes, porque 2 deles morreram trocando tiros com a polícia, em confronto direto com a polícia, na madrugada deste sábado, tá? Inclusive uma pessoa de idade ali, né? Esse senhor ali, né? Tá certo? Os outros são mais jovens, de 40 anos para baixo, né? Então, esses 6, os 2 que morreram mais esses 4, eles são os responsáveis, segundo a polícia já identificou, pelos últimos assaltos que chamaram a atenção da população e foram manchete na imprensa amazonense, né? Eles invadiram a casa ali no Jardim Europa, né? A casa do proprietário da casa do eletricista, e o renderam, né, com toda a sua família, colocaram ele dentro do carro, rodaram nas lojas aí, procurando os cofres e roubar o que tinha de dinheiro em espécie nos cofres das lojas, tá certo? Depois eles assaltaram a casa do empresário Djalma Castelo Branco e na última semana a casa do vereador Alberto Carijó. E neste sábado de madrugada eles simplesmente tiveram a petulância de invadirem os muros, né? Pular os muros do convento das Irmãs do Preciosíssimo Sangue aqui no São Geraldo. Uma instituição religiosa centenária, né? As freiras lá, invadiram os quartos das freiras, inclusive as freiras doentes, né? Que estavam lá acamadas, né? Renderam todo mundo, tiraram as freiras doentes das camas, né? Levaram para um quarto, né? E as trancafiaram lá, enquanto limpavam tudo, né? Conseguiram R$13 mil em dinheiro, né? Dinheiro que era para comprar alimento e medicamento para as freiras. Roubaram celulares, notebook, roubaram até o óleo, né, das missas, que lá dentro do convento tem uma capelinha, né, onde as freiras realizam as suas atividades religiosas e as suas missas também, né. Então foi algo assim extremamente agressivo, bruto, né, que a sociedade não aceita, né. Felizmente, na saída, eles se defrontaram com a polícia, que foi acionada, né, ali na Constantino Nery, travaram tiros com a polícia, 2 deles morreram, um ficou ferido, tá certo, e os demais foram presos, né? Então, o que causa espécie nessa situação é exatamente o fato de que desses 6, 5 eram presidiários que cumpriam pena em regime semiaberto, ou seja, com liberdade para saírem de dia para trabalhar e não roubar, trabalhar e não roubar, né? Presumindo-se que eles, né, tinham um bom comportamento, tá certo? Queriam se recuperar. Existe, a justiça concede, depois de um certo tempo de paga a pena, parte da pena, a justiça concede esse direito do presidiário sair de dia para trabalhar e de noite volta à prisão para dormir na prisão, né? Então, o que causa espécie é que esse crime das freiras, esse assalto ao convento das freiras, foi realizado às 2h30 da manhã, né? Horário em que eles deveriam, se houvesse, né, um melhor controle da direção do presídio, tá certo? Do presídio, lá do compás, do Jobim, né? Se houvesse um controle melhor, é claro que eles deveriam estar lá dormindo, né? E não promovendo esse tipo de assalto, e 2 deles, inclusive, perdendo a vida. O que a gente quer, na verdade, alertar e chamar a atenção
É exatamente isso, né? É solicitar. Eu conheço pessoalmente e sei que o nosso secretário de Justiça, Coronel Luizmar Bonatti, é uma figura da mais absoluta credibilidade e integridade. É um militar, né, de conduta ilibada, tá certo? Que gosta de cumprir a disciplina, tá legal? Eu gostaria que o Coronel Luizmar, na verdade, procurasse, né, chamar aí o responsável pela administração do presídio, tá legal? Para exatamente ver, fazer uma investigação séria, né, para se descobrir o que houve, o que está havendo. Porque se esses 5, né, que estavam em regime semiaberto, estavam aí usando, né, a sua liberdade condicional para exatamente promover assalto, imagina-se que outros tantos, né, que estão na mesma regalia, porque não são só esses 5, existem dezenas e dezenas de prisioneiros sentenciados, que já cumpriram parte da pena, e que estão usufruindo desta regalia. Então, de repente, a cidade está correndo risco. Se a penitenciária lá não tem controle, tá certo, sobre o horário de saída e de chegada, e outra coisa, não é só isso. Vamos ver as pessoas, os juízes, né? As pessoas da justiça que avaliam, os psicólogos, né, que avaliam. A gente sabe que para uma pessoa dissimulada é muito difícil. O dissimulado, ele engana o psicólogo, ele engana até o detector de mentiras, tá certo? Mas é preciso que haja um rigor maior na liberação, na autorização para essa situação de semiaberto para esses presidiários, né? Porque está provado que nem todos aproveitam a sua liberdade para reconquistar o direito né, tá certo, do convívio normal com a sociedade, a reconquista da confiança da sociedade, dos seus familiares, né, de um modo geral, tá bem? A maioria deles continua, na verdade, burlando a justiça e aproveitando-se, prevalecendo dessa liberdade semiaberta, para exatamente continuar praticando e dando vazão à sua vocação para o crime, né? Então é importante, eu gostaria muito de fazer esse apelo ao Coronel Luizmar Bonatti, para que ele, na verdade, caísse em cima firme disso. Isso é uma questão de controle e de chamar a responsabilidade quem está na gestão lá da penitenciária. Quem está controlando isso, essa hora de saída e de chegada, tá bem? E estabelecer algum tipo de outro controle também. Não é porque o sujeito é bom, ficou bonzinho lá na cadeia, então ganha semiaberto. Sim, e se aquilo for uma dissimulação? E se na hora H, ao invés de usar a liberdade para tentar exatamente reconquistar o convívio, né, a sociedade, e trabalhar e ajudar a família, né, e a ressarcir a sociedade do que o governo está pagando para ele, gastando com ele lá na penitenciária, tá certo? Ele resolver, né, fazer o que mais gosta de fazer, o que seja da sua vocação, ou seja, praticar o crime. A sociedade está em perigo, então, com essa gama de prisioneiros em regime semiaberto. É um alerta que a gente dá, é um pedido que a gente faz ao senhor secretário de Justiça, para que ele não deixe a sociedade amazonense, manauara principalmente, em polvorosa e se sentindo inseguro. Porque não são só esses 6 que estão em regime semiaberto. São muito mais. Eu vou até levantar, ver se eu consigo o número de prisioneiros que cumprem o regime semiaberto em Manaus. Tá certo? Isso aí é o tipo de coisa que não pode continuar acontecendo. É falta de controle por quem tem a responsabilidade da gestão e do controle desses horários e dessas pessoas. Tá muito bem? Eu vou para um breve... Aliás, não vamos para o próximo intervalo, não, Júlio? Tá certo? Eu vou passar direto aqui para o comentário de um outro caso. Eu queria que o meu querido cinegrafista Tiago focalizasse aqui essa página do jornal A Crítica, tá certo? Onde nós estamos aí mostrando uma matéria que me chamou muito a atenção. Itacoatiara está em situação de comoção com esse hediondo crime, né? Matou avô de 91 anos para comprar drogas, né? Imagine, um rapaz de 18 anos, viciado em drogas, né? E o viciado em droga é essa coisa, né? Ele, quando não consegue dinheiro de um jeito, ele consegue de outro, né? Então ele foi na casa do avô de 91 anos, tá certo? Pedir lá um dinheirinho emprestado, alegando qualquer coisa.
o velhinho que conhecia o neto, sabia que ele era envolvido com drogas, se negou a emprestar, travaram uma discussão. Imagine, um rapaz de 18 anos contra um ancião de 91 anos, não deveria mais nem se mover da cadeirinha ou da cama onde estava, né? Então foi uma morte covarde, né? Ele pegou uma faca, desferiu um golpe na barriga, deixou as vísceras do senhor de fora, né? Embrenhou-se nas matas e foi pego pela polícia dormindo no matagal, né? Sob o efeito da droga comprada com dinheiro que roubou do avô depois de matá-lo estupidamente, né? Então, quando a gente vê essa situação, a gente fica pensando, né? E só tem um jeito, né? Só tem um jeito. É apelar realmente, meu Pai do céu, para as famílias, né? Para o papai, para a mamãe. Muita família, né? Muitas famílias perderam já assim, o controle sobre os filhos, né? Sobre os filhos. Não é só a questão de serem pobrezinhos, de baixa renda, não. É uma questão de princípio, uma questão de formação, é uma questão de estrutura familiar. Estrutura familiar não é dinheiro, não. Não é status social, não. É princípios, é formação, tá certo? Eu conheço muitas famílias muito pobrezinhas mesmo, que passam dificuldade demais. Mas os filhos ali bem criados, né? Tá certo? Bem orientados, tá legal? Com as rédeas curtas e tal. Outros não, outros perdem o controle, né? E a droga, na verdade, minha gente, é o grande adversário da juventude neste século, né? E ainda a gente não encontrou, assim, a luzinha no final do túnel, né? A gente apela não só para as autoridades, não só para o governo, né? Para investirem mais nessa questão de centros de recuperação, mas não adianta o governo injetar e gastar o dinheiro público em mais centros de recuperação. Temos aí muitas ONGs, né, particulares, temos aí as igrejas trabalhando muito em cima disso, dão uma ajuda danada, né? Mas, na verdade, tem que haver um processo de cobrança, sim, né, mais veemente, e o governo tem que oferecer mais condições, não é só cobrar, para que o pai de família, a mãe de família, né, as famílias possam, na verdade, ser melhor orientados, né, na questão da criação dos filhos, tá certo? Na questão da disciplina, né, na questão do respeito e da cidadania. Porque a gente tem impressão, né, que quando um cidadão, quando um jovem entra nessa coisa da droga, olha, para sair é muito difícil. E, infelizmente, esse crime aí não é assim uma novidade. Chama a atenção pelo fato de ser um garoto que matou uma pessoa, um avô, além de ser avô, de 91 anos. Mas, na verdade, isso acontece de vez em quando. O filho mata a mãe, mata o irmão, por causa de quê? De droga, né? A droga é realmente uma droga. Então, a gente comenta mais para pedir as providências dos pais, das mães. A gente sabe que as adversidades da vida dificultam muito tanta coisa perniciosa que está aí concorrendo, né, com os pais na criação dos filhos. Os pais querem trazer para um lado, mas a concorrência das facilidades e das coisas ruins são tantas, né, que dificulta muito para os pais, a gente sabe disso. Mas esta é uma luta que os pais não podem transferir para o governo, para a polícia, para as assistentes sociais, para ninguém. Para ninguém. Quem bota um filho no mundo é o principal, primeiro, único e grande responsável pela sua criação. É importante que, na verdade, os pais assumam esse posto, assumam essa responsabilidade. Tá certo? Porque coisas dessa natureza chocam profundamente a gente. Eu tenho informações de que o pessoal de Itacoatiara está chocado, a população está chocada. Esse senhorzinho que foi assassinado pelo neto era uma pessoa muito querida em Itacoatiara, um filho de Itacoatiara, 91 anos, imagina, né? Imagina, né? Devia ser uma pessoa muito conhecida realmente em Itacoatiara. Então a gente lamenta profundamente que esse crime tenha acontecido e na verdade, né, a gente quer se solidarizar e confortar as pessoas amigas, né, os familiares desse senhorzinho lá, que estão sofrendo muito com esse tipo de acontecimento. E reiterar realmente, né, para que os pais, evidentemente,
esforço redobrado, tá? Na condução dos filhos, na aproximação deles, no acompanhamento, passando o melhor possível que tiver na cabeça, porque, sem dúvida alguma, se trata de uma situação muito delicada e desvantajosa para os pais. Essa questão da proliferação das drogas no Brasil e no Amazonas não é diferente, infelizmente, tá bom? Eu não tive tempo para apresentar as minhas vinhetas, mas amanhã eu as apresento, prometo para os meus telespectadores, às 9h, por completo, logo no primeiro momento do programa. Tenham todos uma boa tarde e amanhã a gente volta 1h20 com o programa Ação na TV, novo horário do horário de verão. Grande abraço e até amanhã.